Ela estava prestes a assinar o divórcio. Ele estava a caminho de salvar o casamento com flores nas mãos. Mas o destino escolheu o momento mais cruel para intervir. Quando Helena recebeu a ligação da polícia, seu mundo desmoronou. O marido estava entre a vida e a morte. E dentro da mochila ensanguentada, ela encontrou uma carta, uma aliança gravada e a verdade devastadora de um amor que nunca morreu. Mas será que ela teria a chance de dizer que também nunca parou de amá-lo? Se essa história está tocando seu coração agora mesmo, deixe seu like, porque histórias de amor verdadeiro precisam ser valorizadas num mundo que desiste tão fácil. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa jornada emocionante. E me conta nos comentários de onde você está nos ouvindo. Seu apoio é o que nos faz continuar. Helena acordou naquela terça-feira, com o peso de uma decisão que vinha adiando há semanas. Os papéis do divórcio estavam prontos, guardados na gaveta da cômoda, esperando apenas sua coragem para serem entregues. Ela os havia lido tantas vezes que já sabia de cor cada linha, cada cláusula que oficializaria o fim de 12 anos ao lado de Rafael. O casamento não havia morrido de uma vez. Tinha sido uma morte lenta, silenciosa, feita de jantares sem conversa, de noites dormindo de costas um para o outro, de bom dia ditos no automático. Não havia mais brigas. E talvez esse fosse o sinal mais claro de que não havia mais nada. Porque quando duas pessoas param de brigar, não é porque estão em paz, é porque desistiram. Ela se levantou, preparou o café, acordou Gael. O menino de 10 anos desceu as escadas com o uniforme escolar meio torto, os cabelos bagunçados e aquele sorriso sonolento que sempre arrancava um suspiro dela. Pelo menos uma coisa boa havia saído daquele casamento que já não existia mais. No carro a caminho da escola, Gael olhava pela janela em silêncio. Helena conhecia aquele silêncio. Era o tipo que vinha antes de uma pergunta difícil. E então, como se tivesse lido seus pensamentos, o menino virou para ela. Mãe, você ainda ama o pai? Helena quase perdeu o controle do volante. A pergunta a atingiu como um soco no estômago, tirando todo o ar dos pulmões. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu, porque a verdade é que ela não sabia a resposta. Ou sabia, mas tinha medo de admitir. Por que você está perguntando isso, meu amor? Foi tudo o que conseguiu dizer. Gael deu de ombros, mas seus olhos estavam sérios demais para uma criança de 10 anos. Vocês não se olham mais. Não riem juntos, é como se vocês fossem colegas de apartamento, não marido e mulher. Helena estacionou em frente à escola, o coração acelerado. Beijou a testa do filho. Murmurou um agente conversa depois, que soava falso até para ela mesma. E viu Gael entrar pelo portão com a mochila pesada nos ombros. Pesada demais, assim como o fardo que ela e Rafael tinham colocado sobre ele, sem perceber. De volta para casa, Helena entrou no quarto decidida. Abriu a gaveta, pegou os papéis do divórcio. Hoje seria o dia. Ela entregaria os documentos para Rafael naquela noite, sem drama, sem lágrimas. 2 adultos civilizados, encerrando algo que já havia acabado fazia tempo. Mas quando foi fechar a gaveta, algo caiu no chão. Uma fotografia. Helena se abaixou para pegar e o mundo parou. Era uma foto deles em Cancún, na lua de mel 10 anos atrás. Rafael a beijava no mar, as ondas batendo na cintura deles, e ambos riam. Aquele tipo de riso solto, genuíno, de quem acredita que o amor é para sempre. Ela tocou o rosto dele na foto. Quando tinha sido a última vez que riram assim juntos? Quando foi a última vez que ela realmente olhou para ele, não apenas através dele? Quando foi a última vez que disseram "eu te amo" e realmente sentiram? Algo se rompeu dentro de Helena naquele momento. Não foi a dor que a atingiu. Foi a consciência aguda de tudo que estavam prestes a jogar fora. Porque em algum lugar, enterrado sob anos de rotina e silêncios, ainda havia aqueles 2 jovens rindo no mar. Sem pensar 2 vezes, Helena rasgou os papéis do divórcio. Rasgou 1 vez, 2, 3, até que fossem apenas pedaços insignificantes de papel espalhados pelo chão. As mãos tremiam tanto que ela precisou se sentar na cama. Pegou o celular e, antes que a coragem fugisse, ligou para Rafael. Alô? A voz dele soou surpresa. Eles mal se falavam durante o dia. Rafael, a gente pode se encontrar hoje à noite? Eu preciso falar com você. É importante. Houve uma pausa,
Helena quase podia ouvir o coração dele acelerando, do outro lado da linha. Eu também preciso falar com você. A voz de Rafael mudou completamente, carregada de uma emoção que Helena não ouvia há anos. Que tal às 7 da noite? Naquele restaurante onde eu te pedi em casamento? Helena sentiu algo se mexer no peito, uma fagulha, minúscula mas viva. Às 7 está perfeito. Quando desligou, ela percebeu que estava sorrindo. Pela primeira vez em meses havia esperança. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse tempo para recuperar o que haviam perdido. Mas o destino cruel e imprevisível tinha outros planos. Às 14h37, o telefone de Helena tocou. Ela atendeu distraída, ainda pensando no que diria a Rafael naquela noite. Alô, senhora Helena Mendes Costa? Sim, sou eu. Aqui é a polícia militar. A senhora é a esposa de Rafael Costa? O sangue de Helena gelou. Sim. Por quê? O que aconteceu? Houve um acidente. Marginal Pinheiros. Seu marido sofreu um trauma craniano severo. A senhora precisa vir ao hospital. São Luís, imediatamente. O celular quase escorregou da mão de Helena. As palavras ecoavam na cabeça dela, mas não faziam sentido. Acidente, trauma, craniano. Hospital, não. Ela correu para o carro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. No trânsito caótico de São Paulo, cada segundo parecia uma eternidade. Ela olhou para o celular no suporte e viu a última mensagem de Rafael, enviada 1 hora atrás. Vou sair mais cedo do trabalho. Nos vemos às 19 horas. Também tenho algo importante para te dizer. Um emoji de coração. Rafael não usava emojis de coração havia pelo menos 3 anos. Helena começou a chorar ali mesmo, no trânsito parado, enquanto o mundo desmoronava ao redor dela. Quando finalmente chegou ao hospital, correu pelos corredores como se estivesse em um pesadelo. Uma enfermeira a interceptou, estendendo uma sacola plástica transparente. Os pertences do seu marido. Senhora. Com mãos trêmulas, Helena abriu. Carteira, celular destruído, capacete rachado e uma mochila. Helena abriu o zíper devagar, quase com medo do que encontraria, e então viu rosas vermelhas, suas favoritas, murchas, algumas pétalas manchadas de sangue, uma caixinha de joias e um envelope branco com seu nome escrito na letra de Rafael. Helena caiu de joelhos ali mesmo no corredor. Helena não conseguia parar de tremer. Ali, ajoelhada no chão frio do hospital, ela segurava a caixinha de joias como se fosse a coisa mais frágil do mundo. Com dedos trêmulos abriu. Dentro, uma aliança de ouro branco brilhava sob a luz artificial do corredor. Gravada por dentro em letras delicadas, sempre foi você. As lágrimas caíram tão rápido que ela mal conseguia enxergar. Rafael tinha comprado uma nova aliança. Ele estava levando flores. Ele tinha algo importante para dizer, exatamente como ela. Senhora Costa? Uma voz firme, mas gentil a trouxe de volta. Helena levantou os olhos e viu um homem de jaleco branco, por volta dos 45 anos, com olheiras profundas de quem havia passado horas em cirurgia. Sou o Dr. Vinícius Cardoso, neurocirurgião responsável pelo seu marido. Helena se levantou cambaleante. Uma enfermeira a amparou. Como ele está? A voz saiu embargada. Dr. Vinícius suspirou, e aquele suspiro disse mais do que 1000 palavras. Seu marido sofreu um traumatismo craniano severo. Fizemos uma cirurgia de emergência para aliviar a pressão no cérebro. Ele está em coma induzido agora. As próximas 48 horas são críticas. Eu posso vê-lo? Por enquanto, não. Ele está na UTI, em observação intensiva. Mas a senhora pode ficar na sala de espera. Vou avisá-la assim que houver qualquer mudança. Helena assentiu muda. Não tinha palavras. Não tinha forças. Só tinha medo. Um medo tão grande que parecia ocupar todo o espaço dentro do peito, não deixando lugar para respirar. Ela se sentou na sala de espera, ainda segurando a mochila de Rafael. Passou os dedos pelas pétalas das rosas murchas, sentindo a textura aveludada manchada de sangue. Ele tinha comprado as flores para ela. Estava indo ao encontro dela quando... Helena! Ela levantou os olhos e viu Márcia correndo em sua direção. A melhor amiga a abraçou com força. E só então Helena percebeu que estava soluçando, o corpo inteiro tremendo. Eu liguei para Márcia, a enfermeira explicou gentilmente.
Encontrei o número dela na lista de contatos do celular dele como emergência 2. Achei que a senhora precisaria de alguém. Obrigada, Helena sussurrou. Márcia a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar nos olhos. O que aconteceu? Me conta tudo. E Helena contou. Sobre os papéis do divórcio, sobre a pergunta de Gael, sobre rasgar os documentos, sobre ter ligado para Rafael pedindo o encontro, e sobre a ligação da polícia que transformou tudo em pesadelo. Márcia, eu ia dizer para ele que ainda o amo. E agora? E se eu nunca tiver essa chance? Márcia limpou as próprias lágrimas. Você vai ter. Rafael é forte. Ele vai acordar. Mas a voz dela não soava tão convincente quanto as palavras. Horas se arrastaram. Helena ligou para a escola, pediu que mantivessem Gael por mais tempo, inventou uma desculpa qualquer. Como ela diria ao filho que o pai estava lutando pela vida. Quando a noite caiu, Márcia trouxe café e um sanduíche, que Helena não conseguiu comer. Você precisa se alimentar, Márcia insistiu. Não consigo. Foi então que a porta da sala de espera se abriu com força, e Laura entrou como um furacão. A sogra de Helena, sempre impecável, agora estava com o rosto vermelho, os olhos inchados. Onde ele está? Onde está meu filho? Laura, Helena se levantou. Você... Laura apontou o dedo para Helena, a voz cheia de veneno. Você fez isso. Você o deixou infeliz, distraído. Por isso ele se acidentou. Por sua culpa. Laura, isso não é justo. Márcia começou, mas a sogra a interrompeu. Não é justo? Meu filho estava morrendo de tristeza naquele casamento. Eu via nos olhos dele toda vez que vinha nos visitar. Ele não sorria mais. Não tinha vida. E agora está ali entre a vida e a morte. Cada palavra era uma facada no coração de Helena, porque a pior parte era que Laura tinha razão. Rafael estava infeliz, e ela também, mas ao invés de lutarem juntos, se afastaram. Laura, eu sei que a senhora está sofrendo, mas não tenho o direito de falar assim com Helena. Márcia se colocou entre as duas. Ela também está destruída. Laura soltou uma risada amarga. Destruída? Ela ia pedir o divórcio. Eu sei disso. Rafael me contou que vocês mal se falavam. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Eu não ia pedir o divórcio. Ela sussurrou. Eu ia pedir uma nova chance. Laura pareceu prestes a responder, mas nesse momento, Dr. Vinícius entrou na sala com uma expressão séria. Precisamos conversar. Há complicações. O mundo de Helena parou de girar. O inchaço cerebral está aumentando. Precisamos fazer outra cirurgia. Mais agressiva dessa vez, nas próximas 48 horas. É um procedimento de alto risco. Quão alto? Helena mal conseguia respirar. A chance de sequelas permanentes, problemas motores, de memória, de fala ou... Ele hesitou. Ele pode não sobreviver. E se não fizermos a cirurgia? A pressão no cérebro vai matá-lo. A cirurgia é arriscada, mas é a única chance. Laura deu um passo à frente. Eu quero uma segunda opinião. Não vou deixar vocês arriscarem a vida do meu filho em uma cirurgia experimental. Não é experimental, senhora. É o procedimento padrão para casos como esse. Eu não autorizo. Dr. Vinícius olhou para Helena. A decisão final é da esposa. Legalmente, a senhora tem autoridade para decidir sobre procedimentos médicos. Não, Laura gritou. Ela estava pedindo divórcio. Ela não tem mais direito sobre meu filho. Eu não estava pedindo divórcio. Helena explodiu, todas as emoções contidas finalmente transbordando. Eu amo seu filho. Eu sempre amei. E eu vou autorizar essa cirurgia, porque ele merece uma chance de viver. O silêncio que seguiu foi cortante. Dr. Vinícius estendeu uma prancheta com papéis. Preciso da assinatura da senhora. Autorizando o procedimento. Helena pegou a caneta. A mão tremia tanto que a assinatura saiu tremida, mas estava lá. Seu nome, autorizando que cortassem o crânio do homem que ela amava, arriscando tudo em uma última tentativa de salvá-lo. Laura saiu batendo a porta, mas Helena mal notou. Só conseguia pensar em Rafael, em algum lugar naquele hospital, inconsciente, cercado por máquinas. A cirurgia será amanhã às 6 da manhã, Dr. Vinícius disse gentilmente. A senhora deveria ir para casa descansar. Não. A voz de Helena saiu firme pela primeira vez. Eu vou ficar. Se ele acordar, eu preciso estar aqui. Márcia apertou sua mão.
Então eu fico com você. Quando finalmente permitiram que Helena entrasse na UTI por 5 minutos, ela quase não reconheceu o homem na cama. Rafael estava pálido, imóvel, com tubos saindo do nariz, da boca, dos braços. O monitor cardíaco bipava em um ritmo constante. A única prova de que ainda havia vida naquele corpo. Helena se aproximou, tocou a mão dele com cuidado. Rafael, se você puder me ouvir, eu preciso que você saiba uma coisa. As lágrimas caíam livremente agora. Eu também queria recomeçar, que eu rasguei os papéis do divórcio. Eu ia te dizer que ainda te amo, que nunca parei. O monitor continuou bipando no mesmo ritmo. Nenhuma resposta. Mas então, um dos monitores emitiu um bip diferente, sutil mas diferente. Helena levantou a cabeça bruscamente. O coração disparado. Uma enfermeira entrou correndo, verificou os aparelhos, ajustou algo no soro. O que foi? Ele está bem? Helena perguntou desesperada. A enfermeira olhou para o monitor com atenção, depois para Helena, e um pequeno sorriso tocou seus lábios. Houve um pico de atividade cerebral. Pequeno, mas está aqui. Continue falando com ele. Há estudos que mostram que pacientes em coma podem ouvir vozes familiares. Sua voz pode estar alcançando ele. Quando a enfermeira saiu, Helena voltou a segurar a mão de Rafael, agora com uma esperança frágil nascendo dentro dela. Você me ouviu, não ouviu? Você está aí em algum lugar. Por favor, Rafael, não desista. Não de nós. Não agora que finalmente estamos voltando um para o outro. Mais tarde, já de madrugada, sozinha na sala de espera, enquanto Márcia havia ido buscar café, Helena se lembrou da mochila. Ela a havia deixado guardada embaixo da cadeira, sem coragem de olhar direito. Mas agora, com as mãos ainda tremendo, pegou a mochila e começou a revirar. Precisava entender. Precisava saber o que estava passando pela cabeça de Rafael naquele dia. Precisava conhecer os últimos pensamentos do homem que ela quase perdeu. No fundo da mochila, seus dedos tocaram algo diferente. Um caderno de couro gasto, do tipo que se compra em papelarias antigas. Helena o puxou para fora. E quando abriu a primeira página, seu coração quase parou. Eram cartas, dezenas delas, todas manuscritas, todas endereçadas a ela, todas nunca entregues. Com as mãos tremendo, Helena começou a ler a primeira, datada de 8 meses atrás. Helena, hoje você dormiu de costas para mim de novo. Faz 43 noites seguidas. Sim, eu conto. Porque cada noite que você se vira para o lado oposto, eu sinto que estou perdendo você um pouco mais. Eu quis te abraçar, quis beijar seu ombro, quis sussurrar que te amo, mas fiquei paralisado pelo medo de que você me rejeitasse. Então fiquei aqui, sozinho na mesma cama que você, morrendo de saudade da minha própria esposa. Helena levou a mão à boca, sufocando um soluço. 43 noites. Ele contava. Enquanto ela achava que ele não se importava mais, ele contava cada noite de solidão. Virou a página. Outra carta. Esta de 6 meses atrás. Hoje você trabalhou até tarde de novo. Eu fiz o jantar, coloquei a mesa, acendi velas como nos velhos tempos. Quando você chegou, estava tão cansada que só esquentou a comida no micro-ondas e comeu em frente ao computador. Eu apaguei as velas sozinho, joguei a comida fora. E me perguntei, quando foi que nos tornamos assim? Quando deixamos de ser prioridade um do outro? As lágrimas caíam sobre as páginas, borrando levemente a tinta. Helena lembrava daquela noite, lembrava de ter chegado cansada, de ter mal olhado para Rafael. Não tinha visto as velas, não tinha visto o esforço, não tinha visto ele. Márcia! Helena chamou quando a amiga voltou com o café. Olha isso. Márcia sentou ao lado dela e leu algumas cartas por cima do ombro. Suas próprias lágrimas começaram a cair. Helena, ele estava sofrendo. Tanto quanto você. Eu sei. A voz de Helena era apenas um sussurro. Como eu não vi, como eu não percebi. Ela continuou lendo, incapaz de parar. Havia uma carta sobre o nascimento de Gael que a fez chorar ainda mais. Foi o dia mais feliz da minha vida. Segurei nosso filho e pensei, agora somos 3. Nossa família está completa. Olhei para você, exausta mas radiante, e pensei que nunca poderia amar ninguém mais do que amava você naquele momento. Eu estava errado.
porque cada dia eu te amo um pouco mais, mesmo quando você não percebe. Ele sempre me amou, Helena sussurrou, abraçando o caderno contra o peito. Todo esse tempo ele me amou. Havia cartas sobre momentos que ela nem lembrava, pequenos gestos que Rafael notava e ela não. Uma vez que ela fez o café preferido dele sem ele pedir. Uma tarde que ela riu de uma piada boba dele. Momentos minúsculos que para ele significavam o mundo. E havia cartas sobre dor, sobre as vezes que ele tentou se aproximar, e ela se afastou. Sobre jantares em silêncio, sobre aniversários esquecidos, sobre a lenta erosão de tudo que um dia foi lindo entre eles. Uma carta em particular cortou mais fundo. Hoje você disse que precisamos conversar. Meu coração parou. Achei que você ia pedir o divórcio. Passei o dia inteiro ensaiando o que dizer, como te implorar para ficar, como prometer que vou mudar, que vou ser melhor. Mas quando chegou a hora, você só queria falar sobre a escola do Gael. O alívio que senti me mostrou uma coisa. Eu não sobreviveria a perder você. Não sei mais viver sem você, Helena. Mesmo quando você está distante, mesmo quando dormimos de costas, mesmo quando os dias passam sem que a gente realmente se veja. Ainda é você. Sempre foi você. Helena se lembrou daquele dia. Lembrava de ter dito, precisamos conversar, e de Rafael ter ficado pálido. Na época, achou estranha a reação. Agora entendia. Ele tinha passado o dia inteiro em agonia, preparando-se para o pior. Eu preciso ler essas cartas para ele, Helena disse de repente, levantando-se. Se minha voz pode alcançá-lo, preciso que ele ouça. Preciso que saiba que eu li tudo. Que eu entendi. Que eu também estava sofrendo. Márcia segurou seu braço gentilmente. Helena, são 3 da manhã. A cirurgia é daqui a 3 horas. Você precisa descansar um pouco. Eu não consigo. Helena balançou a cabeça. Toda vez que fecho os olhos, vejo ele naquela moto, carregando flores para mim, pensando que finalmente íamos recomeçar. E então, sua voz quebrou. Então vamos até ele. Vamos ler as cartas juntas. A enfermeira do turno da noite foi gentil. Permitiu que Helena entrasse na UTI fora do horário, desde que fosse apenas por 10 minutos. Mas 10 minutos foram suficientes. Helena se sentou ao lado da cama de Rafael, abriu o caderno e, com a voz embargada, começou a ler em voz alta. A primeira carta. A segunda. A terceira. Sua voz falhava, quebrava, mas ela continuava. Rafael, eu li todas. Cada palavra. E eu preciso que você saiba. Eu também estava sofrendo. Eu também estava perdida. Eu também dormia de costas para você, toda a noite, morrendo de medo de que se eu me virasse, se eu tentasse te tocar, você me rejeitasse. Nós dois estávamos com tanto medo de sermos vulneráveis, que construímos muros. E esses muros quase destruíram a gente. Ela segurou a mão dele, trouxe até os lábios, beijou os dedos frios. Mas eu não vou deixar esses muros vencerem. Você me ouve? Eu vou lutar. Vou lutar por nós como deveria ter lutado há anos. E quando você acordar, porque você vai acordar, vamos derrubar esses muros juntos. O monitor continuou bipando no mesmo ritmo, mas Helena jurava que sentiu, por uma fração de segundo, os dedos dele se moverem. Quando saiu da UTI, Gael estava na sala de espera com Márcia. Gael! Helena correu até o filho, abraçando-o com força. O menino estava pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. O que você está fazendo aqui? Quem te trouxe? Eu liguei para ele, Márcia disse suavemente. Helena, ele tem 10 anos. Ele merece saber a verdade. Gael se afastou do abraço, olhando para a mãe com uma maturidade que não deveria existir em um rosto tão jovem. O pai vai morrer? A pergunta atravessou Helena como uma lâmina. Ela se ajoelhou na frente do filho, segurando seu rosto com as 2 mãos. Não, não vai. Seu pai está lutando muito. E a gente vai ficar aqui, torcendo por ele até ele voltar para... Gente, mas tia Márcia disse que ele teve um acidente muito grave, que está dormindo e os médicos não sabem quando ele vai acordar. Helena olhou para Márcia, que apenas deu de ombros, os olhos dizendo... Ele perguntou, eu não podia mentir. E ela estava certa. Gael merecia a verdade. É verdade. Helena admitiu, a voz tremendo. Papai sofreu um acidente de moto. Ele machucou a cabeça. E os médicos tiveram que fazer uma cirurgia. Agora ele está dormindo. E o corpo dele está se recuperando. Mas ele é forte. Gael,
Seu pai é o homem mais forte que eu conheço. Posso ver ele? Helena hesitou. A imagem de Rafael naquela cama, coberto de tubos, pálido como um fantasma, era assustadora até para ela. O que faria com uma criança? Quando ele estiver melhor, sim. Por enquanto, ele precisa descansar. Gael assentiu, mas Helena via a decepção nos olhos dele. O menino se sentou em uma cadeira, abraçando a mochila e ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado que dizia mais do que qualquer palavra. As horas seguintes foram uma tortura. Doutor, Vinícius apareceu às 6 da manhã, pronto para a cirurgia. Vamos começar agora. O procedimento deve durar entre 5 a 7 horas. Haverá uma enfermeira aqui atualizando vocês regularmente. Helena assentiu, incapaz de falar. Ela assistiu enquanto levavam a maca com Rafael para o centro cirúrgico e foi como ver uma parte de si mesma sendo arrancada. Durante a cirurgia, ela não conseguiu ficar parada. Andava de um lado para o outro. As mãos suadas, o coração disparado. Márcia tentava acalmá-la, mas era inútil. Gael desenhava em silêncio em um canto. E de vez em quando, Helena via lágrimas caindo sobre o papel. Foram as 7 horas mais longas da vida dela. Quando o Dr. Vinícius finalmente saiu do centro cirúrgico, ainda com o gorro e a máscara, Helena correu até ele. Ele sobreviveu? Sim, a cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos aliviar a pressão no cérebro, mas ele hesitou. E aquele mas fez o estômago de Helena revirar. O coma se aprofundou. Não há resposta neurológica consistente. Agora é com ele. O cérebro precisa decidir se quer lutar. Mas ele vai melhorar, certo? Com o tempo, Dr. Vinícius colocou uma mão gentil no ombro dela. Helena, eu não posso prometer nada. Traumatismo craniano é imprevisível. Alguns pacientes acordam em dias, outros em semanas. Alguns... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Márcia a segurou antes que caísse. Naquela tarde, quando finalmente conseguiram estabilizar Rafael e permitiram visitas rápidas, Helena levou Gael consigo, apesar das próprias reservas. O menino precisava ver o pai, mas quando chegaram à porta da UTI e Gael viu o pai cercado de máquinas, com tubos e fios por todos os lados, ele congelou. Eu não consigo, mãe. A voz dele saiu pequena, assustada. Não parece com o papai. Eu sei que é assustador, meu amor. Mas ele continua sendo seu pai. Só está dormindo, se recuperando. Mas Gael balançou a cabeça, os olhos arregalados de medo, e saiu correndo. Helena foi atrás, encontrando-o sentado no corredor, abraçando os joelhos, chorando. Desculpa, mãe. Eu queria ser corajoso. Eu queria... Está tudo bem. Helena o abraçou. Não precisa ter vergonha. Quando você estiver pronto, a gente tenta de novo. Naquela noite, depois de convencer Gael a ir para casa com Márcia, Helena ficou sozinha na sala de espera. Suas roupas estavam amassadas, o cabelo despenteado. Ela não se lembrava da última vez que tinha comido algo além de café. Pegou o celular para verificar mensagens e viu várias do banco. Com o coração apertado, ligou para o gerente. Senhora Helena, estávamos tentando contato. Sobre o empréstimo emergencial que a senhora solicitou. Sim, preciso de 200 mil. É para despesas hospitalares do meu marido. Entendo a situação, mas verificando aqui, a conta conjunta de vocês tem apenas 8 mil reais. O crédito pré-aprovado é de no máximo 50 mil reais. Para valores maiores, precisaríamos de garantias. Helena sentiu o desespero apertar. Mas meu marido está em coma. A conta do hospital já está em 180 mil e subindo. Senhora Helena, há outra coisa. Fazendo uma verificação completa, notei que seu marido tem uma conta poupança individual, com 80 mil ali depositados. Helena parou de respirar. Como assim? Ele nunca me falou sobre isso. Foi aberta há 18 meses. Há anotações em todas as transferências mensais. Projeto G. Quando desligou, Helena estava confusa, depois brava. Rafael tinha uma conta secreta, estava guardando dinheiro escondido. Para quê? Para deixá-la quando pedisse o divórcio. Precisava de respostas. Com mãos tremendo de raiva e medo, Helena acessou o e-mail pessoal de Rafael pelo celular dele. Ela tinha a senha de emergência que compartilhavam desde que casaram, e então encontrou dezenas de e-mails trocados com um arquiteto. Plantas anexadas, orçamentos,
Discussões sobre materiais, cores, acabamentos. Eram plantas de reforma do apartamento deles completa. Helena ampliou as imagens com dedos trêmulos. Ali estava a cozinha que ela tinha desenhado uma vez, casualmente em um guardanapo durante um jantar, 3 anos atrás. O closet que ela tinha mencionado querer em uma conversa aleatória. Um ateliê com janela virada para o norte, com luz natural perfeita, exatamente como ela disse uma vez que sonhava ter para trabalhar em casa. Cada detalhe era dela. Cada canto era pensado para ela. O e-mail mais recente, de 2 dias antes do acidente, dizia: Arquiteto Marcelo, pode começar a reforma em novembro? Quero dar de presente de aniversário de casamento em dezembro. Quero que ela acorde na casa dos sonhos dela e saiba que eu presto atenção em cada palavra que ela diz. Mesmo quando ela acha que não presto. Helena desmoronou. Ali sozinha naquela sala de espera fria, ela chorou como não chorava há anos. Chorou por cada vez que duvidou dele, por cada noite que dormiu de costas, por cada não quando ele sugeria fazer algo juntos, por cada momento desperdiçado. Ele não estava escondendo dinheiro para deixá-la, estava guardando para reconquistá-la. Helena. Ela levantou os olhos e viu o Dr. Vinícius parado na porta. Posso sentar? Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu queria conversar com você sobre algo delicado. Ele se sentou ao lado dela. Rafael desenvolveu pneumonia, por causa da intubação prolongada. Estamos tratando com antibióticos, mas o quê? Seu corpo está começando a falhar, Helena. A cada dia que passa assim, o risco de danos cerebrais permanentes aumenta. Se ele acordar, pode não ser o mesmo homem. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Talvez seja a hora de considerar... Não! A voz de Helena saiu firme, cortante. Não vou desistir dele. Não estou pedindo que desista. Dr. Vinícius disse gentilmente. Mas como médico, tenho a responsabilidade de prepará-la para todas as possibilidades. Se Rafael acordar com sequelas severas, você está pronta para isso? Se ele precisar de cuidados permanentes, se não for mais o homem que você conhece. Helena olhou para as próprias mãos, ainda segurando o celular onde havia visto os e-mails sobre a reforma. Eu passei anos achando que conhecia meu marido, achando que sabia exatamente quem ele era, e nas últimas 48 horas, descobri um homem completamente diferente. Um homem que contava as noites que eu dormia de costas para ele, que guardava cada palavra que eu dizia, que planejava me surpreender com a casa dos meus sonhos. Ela levantou os olhos e havia uma determinação nova ali. Então, se ele acordar diferente, eu vou conhecê-lo de novo. Quantas vezes for preciso. Dr. Vinícius sorriu levemente, respeitoso. Você o ama muito. Sempre amei. Só esqueci de mostrar. Quando o médico saiu, Helena voltou a ler os e-mails. Havia um em particular enviado 3 meses atrás, onde Rafael escrevia para o arquiteto. Eu sei que o projeto está caro, mais do que planejei inicialmente, mas não quero cortar nada. Cada detalhe importa. Esta é minha forma de pedir desculpas por todos os anos que fui um marido ausente, por todas as vezes que não soube expressar o quanto ela significa. Se eu conseguir dar isso para ela, talvez ela entenda que eu sempre prestei atenção, que eu sempre me importei, que ela sempre foi minha prioridade, mesmo quando não parecia. Helena fechou os olhos, apertando o celular contra o peito. Enquanto ela achava que Rafael não se importava, ele estava planejando isso. Cada centavo guardado era uma declaração de amor silenciosa. O restante da semana passou em uma névoa de medo e exaustão. Helena praticamente morava no hospital agora. Márcia levava Gael para visitá-la todos os dias depois da escola, mas o menino ainda não tinha coragem de entrar na UTI. Quando o pai acordar, eu prometo que vou falar com ele, Gael dizia toda vez. Só não consigo vê-lo daquele jeito. No 8º dia após o acidente, a conta do hospital tinha ultrapassado 280 mil. Helena usou os 80 mil da poupança de Rafael, mais os 50 mil reais do empréstimo que conseguiu, mas ainda não era suficiente. A dívida crescia diariamente. Foi quando Márcia chegou com notícias inesperadas. Laura quer falar com você. Helena ficou tensa. Não tinha visto a sogra desde a discussão no primeiro dia. Ela ainda me culpa. Só... Ouça o que ela tem a dizer, Laura. Entrou na sala de espera com uma
Caixa de madeira pequena nas mãos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Os olhos estavam inchados, o rosto marcado pelo sofrimento. Helena! A voz saiu fraca, sem a hostilidade de antes. Eu preciso falar com você. Helena assentiu, cautelosa. Laura se sentou, colocando a caixa sobre a mesa entre elas. Eu assisti aos vídeos no pendrive que estava na mochila de Rafael. A enfermeira me deu achando o que eu gostaria de ver. Laura abriu a caixa, revelando joias antigas, colares, brincos, anéis. Meu filho gravou mensagens para você. Dezenas delas. Helena sentiu o coração disparar. Eu não sabia de vídeos. Ele falou sobre você, sobre o quanto te ama, sobre como estava planejando reconquistar você, sobre a terapia que fazia em segredo, sobre... A voz de Laura quebrou. Sobre como eu o fiz sentir que nunca era suficiente, que precisava provar seu valor o tempo todo. As lágrimas começaram a cair pelo rosto da mulher mais velha. Quando o pai dele nos deixou, eu estava grávida de 8 meses. Ele encontrou outra mulher mais jovem e simplesmente foi embora. Eu criei Rafael sozinha com raiva no coração. E sem perceber, ensinei a ele que amor não era suficiente. Que ele sempre precisava fazer mais, ser mais, dar mais para merecer ser amado. Helena sentiu a garganta apertar. De repente, tantas coisas sobre Rafael faziam sentido. A insegurança constante, o medo de não ser bom o suficiente, a necessidade de provar seu amor através de gestos grandiosos em vez de simplesmente ser. Eu fui injusta com você, Helena. Passei anos te julgando, te fazendo sentir que não era boa o suficiente para meu filho. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de que vocês se divorciassem como eu me divorciei. Medo de ver meu filho sofrer o que eu sofri. E no processo, contribuir para quase destruir o casamento de vocês. Laura empurrou a caixa de joias em direção a Helena. Estas eram da minha mãe. Valem cerca de 45 mil reais. Quero que venda e use para pagar o hospital. Laura, eu não posso. Por favor. A sogra segurou as mãos de Helena. E era a primeira vez que havia calor naquele toque. Deixa eu fazer isso. Deixa eu corrigir pelo menos uma das coisas que fiz de errado. Meu filho te ama. E eu fui cega por não ver que você também o ama. As duas mulheres choraram juntas, anos de tensão e mal-entendidos finalmente se dissolvendo. Naquela tarde, Gael teve uma crise na escola. A psicóloga ligou pedindo que Helena fosse buscá-lo imediatamente. Quando chegou, encontrou seu filho sentado sozinho em uma sala, os olhos vermelhos. Ele brigou com um colega, a psicóloga explicou em particular. O menino disse que o pai dele ia virar um vegetal. Gael o empurrou e precisamos separar. Helena abraçou o filho no caminho de volta para o hospital. Gael chorava no banco de trás, soluçando. Eu tenho tanto medo, mãe. Medo de ver o pai daquele jeito. Medo de que ele não seja mais meu pai quando acordar. Medo de que ele não acorde nunca. Helena parou o carro no acostamento e se virou para abraçar o filho com força. Eu também tenho medo, Gael. Mas sabe o que eu descobri nesses dias? Coragem não é não ter medo. Coragem é fazer as coisas certas mesmo tremendo de medo. Como ver o pai no hospital? Como ver seu pai no hospital? Gael ficou em silêncio por um longo momento. Então, com uma voz pequena mas determinada, disse: Eu quero tentar de novo. Quero ver meu pai. Na UTI, Helena segurou a mão de Gael firmemente enquanto se aproximavam da cama. O menino estava pálido, mas não fugiu dessa vez. Oi, pai. A voz dele saiu trêmula. Desculpa ter demorado para vir. Eu estava com medo. Mas a mãe disse que você está lutando muito para voltar para a gente, então eu também preciso ser corajoso, né? Helena viu lágrimas escorrendo pelo rosto do filho, enquanto ele tirava um papel dobrado da mochila. Eu fiz um desenho todo dia desde que você se acidentou. A enfermeira disse que podia colar na parede. Ele desdobrou o papel. Era um desenho simples, infantil, mas carregado de emoção. Mamãe, papai e ele de mãos dadas, todos sorrindo. Este é de hoje. É a gente. Quando você voltar. Gael colou o desenho na parede ao lado da cama, junto com vários outros que havia trazido nos dias anteriores. Helena nem tinha percebido que ele estava desenhando compulsivamente. Você precisa acordar, pai, porque você prometeu me ensinar a andar de skate, e você nunca quebra promessas. Foi então que aconteceu.
Um dos dedos de Rafael se mexeu. Apenas um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas estava lá. Mãe! Você viu? Gael gritou. Helena apertou o botão de chamada para a enfermeira, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. A enfermeira veio correndo, verificou os monitores, fez alguns testes rápidos. A atividade cerebral aumentada. Ela disse, quase sem acreditar. Vou chamar o Dr. Vinícius. Quando o médico chegou e confirmou, seus olhos estavam brilhando. Não é muito, mas é a primeira resposta neurológica real que temos. Continuem falando com ele. Algo está funcionando. Naquela noite, depois que Gael finalmente foi para casa com Márcia, prometendo voltar no dia seguinte, Helena ficou sozinha com a enfermeira do turno da noite. Aquele pendrive que você deu para a sogra dele? Helena perguntou hesitante. Ainda tem ele? Sim, a senhora Laura deixou aqui. Disse que você deveria ver. A enfermeira buscou o pequeno dispositivo em uma gaveta e o entregou. Há um laptop na sala de espera que os familiares podem usar. Helena pegou o pendrive com mãos tremendo. Parte dela tinha medo do que encontraria, mas outra parte, a parte que tinha lido as cartas, que tinha descoberto sobre a reforma, precisava saber. Precisava conhecer cada pedaço de Rafael que ele havia escondido por tanto tempo. Conectou o pendrive no laptop e a tela mostrou uma pasta com dezenas de arquivos de vídeo, todos datados. O mais antigo era de 6 meses atrás. O mais recente da segunda-feira, um dia antes do acidente. Com o coração na garganta, Helena clicou no primeiro. A imagem mostrava Rafael sentado no escritório deles em casa, tarde da noite. Ele estava de camiseta, os cabelos bagunçados, olheiras profundas. Parecia exausto, parecia quebrado. Helena, ele começou, a voz rouca. Se você está vendo isso, é porque finalmente tive coragem de te mostrar, ou algo me aconteceu. Eu não sei mais como te alcançar. Durmo ao seu lado toda noite sentindo que estou a milhares de quilômetros de distância. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto que Helena conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava nervoso. Você constrói casas lindas para outras pessoas viverem seus sonhos, mas não percebe que a nossa está desmoronando. E eu não sei como te dizer isso sem soar como se estivesse te culpando, porque não é culpa sua, é de nós dois. É do silêncio que deixamos crescer entre a gente como uma parede invisível. Helena apertou pause, limpando as lágrimas que já escorriam. Respirou fundo e continuou. Vídeo após vídeo, ela conhecia um Rafael que ele nunca mostrou. Um homem vulnerável, assustado, desesperadamente, apaixonado e completamente perdido sobre como salvar o que estava morrendo entre eles. Em um vídeo de 3 meses atrás, ele confessava algo que atravessou Helena como uma lâmina. Hoje aconteceu uma coisa que me deixou com muito medo de mim mesmo. Uma colega do trabalho me convidou para tomar um café. E a forma como ela me olhou, Helena? Ela me olhou do jeito que você não me olha há anos. Como se eu importasse. Como se eu fosse interessante. Como se eu fosse visível. Rafael parou, claramente lutando com as palavras. Eu quase disse sim. Por um segundo, imaginei como seria ser desejado de novo, ser visto. Mas quando cheguei perto de responder, eu te imaginei. Imaginei ter que olhar nos seus olhos sabendo que te traí. E eu não consegui. Porque mesmo com toda a distância entre nós, mesmo me sentindo invisível, eu ainda te amo mais do que amo respirar. Ainda é você. Sempre foi você. Sempre será. Helena pausou o vídeo, soluçando tão alto que teve que abafar o som com a mão para não acordar outros. Familiares que dormiam na sala de espera. Ele tinha considerado uma traição, não porque não a amava, mas porque se sentia tão sozinho, tão invisível, que um olhar de interesse de outra pessoa quase o quebrou. E ela nem tinha notado, nem tinha percebido o quanto ele estava sofrendo. Continuou assistindo, incapaz de parar. Havia um vídeo onde Rafael falava sobre ter começado terapia. Não te contei porque... sei lá, tenho vergonha. Homem não fala dessas coisas, né? Mas eu estava me afogando, Helena. Me afogando na nossa própria casa, na nossa própria cama. O terapeuta me fez uma pergunta na semana passada que não sai da minha cabeça. Quando foi a última vez que você disse para sua esposa que a ama? Eu não soube responder. Não porque não me lembre, mas porque faz tanto tempo que parece mentira.
Eu te digo bom dia, boa noite, como foi seu dia? Mas faz meses que eu não digo eu te amo. Como eu deixei isso acontecer? Outro vídeo mostrava Rafael explicando sobre a reforma. Tomei uma decisão. Vou fazer a reforma da casa. Vai custar cada centavo que economizei. E provavelmente vou ter que fazer uns bicos extras, mas não me importo. Quero que você acorde numa manhã de dezembro, no nosso aniversário de casamento, em uma casa que grita o quanto eu presto atenção em você. Ele sorriu pela primeira vez em todos os vídeos, e era um sorriso triste, mas esperançoso. Cada detalhe vai ser uma declaração de amor. A cozinha que você desenhou naquele guardanapo durante um jantar há 3 anos, você nem lembra, mas eu guardei o guardanapo. O ateliê com janela virada para o norte, exatamente como você disse que queria. Vou te provar que eu ouço, que eu vejo, que você é a coisa mais importante da minha vida. Helena riu através das lágrimas. Ele tinha guardado o guardanapo. Claro que tinha. Esse era o Rafael que ela estava redescobrindo. Um homem que guardava guardanapos rabiscados porque vinham dela. O penúltimo vídeo era mais recente, gravado 2 semanas antes do acidente. Rafael parecia diferente. Ainda cansado, ainda com olheiras, mas havia uma determinação nova ali. Conversei com o terapeuta sobre nós hoje. Ele me perguntou: o que você tem a perder tentando? Aí eu percebi que a resposta é nada. Já perdi você de todas as formas possíveis, exceto fisicamente. Então vou arriscar. Vou te mostrar as cartas, os vídeos, os planos. Vou colocar meu coração na mesa e deixar você decidir se ainda quer isso. Se ainda me quer. Ele respirou fundo. E Helena podia ver a vulnerabilidade crua em seus olhos. E se você disser não, Helena, eu vou aceitar. Vou te deixar ir. Porque te amar não é te prender em algo que te faz infeliz. Mas eu preciso tentar. Pelo menos uma vez na vida, preciso ser corajoso o suficiente para ser completamente honesto sobre o quanto eu te amo. E então, o último vídeo, gravado na segunda-feira, o dia antes do acidente. Rafael estava diferente, arrumado. Havia algo de resoluto em sua postura. Amanhã é o dia. Amanhã eu vou fazer a coisa mais assustadora da minha vida. Vou te entregar esse pendrive. As cartas, os planos da reforma, as flores. Vou te pedir uma nova chance, mas não do jeito convencional. Vou te pedir para começarmos do zero. Como se fôssemos 2 estranhos que se conheceram hoje e decidiram se apaixonar. Ele sorriu. E era o sorriso mais genuíno que Helena tinha visto em todos os vídeos. Sem o peso dos nossos erros, sem as mágoas, sem as expectativas quebradas. Só 2 pessoas decidindo conscientemente se apaixonar de novo, se conhecer de novo, construir algo novo sobre os escombros do que éramos. A expressão dele ficou séria de novo. E se você disser não, Helena? Eu vou respeitar. Vou assinar os papéis do divórcio. Vou te deixar seguir em frente. Mas pelo menos você vai saber. Vai saber que lutei, que tentei, que você foi amada, profunda, desesperada, completamente amada, até o último segundo. Ele olhou diretamente para a câmera. E era como se estivesse olhando diretamente para Helena através da tela. Porque você é o amor da minha vida. E eu cansei de fingir que consigo imaginar um futuro sem você nele. Então amanhã eu luto. Amanhã eu arrisco tudo. Amanhã finalmente eu sou corajoso. O vídeo terminou. Helena ficou encarando a tela preta por longos minutos, as lágrimas caindo silenciosamente. Então pegou o celular com mãos tremendo e abriu a câmera. Apertou gravar. Rafael, ela começou, a voz embargada. Eu assisti seus vídeos, cada segundo deles, e eu quero que você saiba. Ela parou, limpando as lágrimas, tentando encontrar as palavras certas. Eu também te escolho. Eu escolho recomeçar. Escolho te conhecer de novo. Escolho construir algo novo sobre os escombros. Escolho te amar melhor dessa vez. Mas para isso, você precisa voltar, amor. Precisa acordar. Precisa me dar essa chance de fazer diferente. Ela salvou o vídeo e foi direto para a UTI. A enfermeira da UTI olhou surpresa quando viu Helena aparecer às 3 da madrugada, segurando o celular como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu sei que não é horário de visita, mas por favor, Helena implorou. Eu preciso mostrar algo para ele. Pode fazer diferença. A enfermeira
Uma mulher de meia idade com olhos gentis viu o desespero no rosto de Helena e assentiu. 5 minutos. Mas só porque eu acredito que o amor pode fazer milagres. Helena entrou no quarto silencioso. Apenas o som rítmico das máquinas preenchendo o espaço. Aproximou-se da cama, segurou a mão fria de Rafael. Eu gravei uma resposta para os seus vídeos. Ela sussurrou. Vou colocar nos seus ouvidos. Promete que vai ouvir? Com a ajuda da enfermeira, colocaram fones de ouvido em Rafael e deixaram o vídeo de Helena tocando em loop. Sua voz carregada de emoção e amor, enchendo os ouvidos dele repetidas vezes. Estudos mostram que estímulos auditivos podem ajudar. Arikni Sets, enfermeira, disse suavemente. Continue fazendo isso. Continue falando com ele. Naquela manhã, quando o Dr. Vinícius fez a ronda, ele trouxe notícias que acenderam uma pequena chama de esperança. Helena, temos atividade cerebral significativa. Pela primeira vez desde a cirurgia, Rafael apresentou movimento ocular rápido. Fase REM, ele está sonhando. Isso é bom? É excelente. Significa que o cérebro está tentando acordar. Vamos começar a reduzir a sedação gradualmente. Nas próximas 72 horas, saberemos se ele consegue despertar sozinho. 72 horas. 3 dias. Foi a contagem regressiva mais torturante da vida de Helena, mas os problemas continuavam se acumulando. Naquela tarde, o departamento financeiro do hospital ligou. A conta havia ultrapassado 520 mil. Mesmo com os 80 mil dólares de Rafael, os 45 mil das joias de Laura e os 50 mil do empréstimo, ainda faltavam mais de 300 mil. Helena estava sentada na sala de espera, a cabeça entre as mãos, tentando entender como conseguiria esse dinheiro, quando um homem que ela não conhecia entrou. Sr. Helena. Ele era alto, na casa dos 40 anos, com uma expressão amigável. Sou Beto. Trabalho com Rafael há 8 anos. Oi. Beto, Rafael já falou de você. Olha, eu vim aqui pessoalmente porque... Bem, os caras do escritório criaram uma vaquinha online para ajudar com os custos do hospital. Ele mostrou o celular. Já arrecadamos 127 mil em 3 dias. Helena levou a mão à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Rafael é daqueles caras que ajuda todo mundo sem pensar 2 vezes. Sempre foi o primeiro a se oferecer quando alguém precisava. Agora é nossa vez de retribuir. Beto sorriu. Ele é um dos bons, sabe? A gente não deixa os bons caírem. Quando Beto saiu, Helena finalmente permitiu-se chorar. Mas dessa vez não era só tristeza. Era gratidão, era esperança, era a lembrança de que não estava sozinha nessa batalha. Márcia apareceu pouco depois, trazendo Gael e também notícias inesperadas. Meu ex me ligou ontem, ela disse, enquanto Gael ia até a máquina de refrigerantes. Ele disse que viu a história de vocês circulando nas redes sociais. Disse que fez ele pensar sobre nós, sobre como a gente desistiu fácil demais. E o que você respondeu? Que eu estava disposta a conversar, sem promessas, sem expectativas, mas a tentar. Márcia pegou a mão de Helena. Você me lembrou de algo que eu tinha esquecido, Helena. Que amor verdadeiro vale cada gota de suor, cada lágrima, cada batalha. Helena apertou de volta. Só espero que Rafael acorde para eu poder realmente lutar ao lado dele. Não sozinha. As horas se arrastavam como séculos. 48 horas após começarem a reduzir a sedação. 36. 24. Laura passou a levar Gael ao hospital todos os dias depois da escola. A relação entre sogra e nora havia se transformado completamente. Elas conversavam, compartilhavam memórias de Rafael, choravam juntas. Sabe o que eu percebi? Laura disse uma tarde, enquanto observavam Gael desenhar no canto da sala. Rafael escolheu você porque você é forte. Porque você é tudo que eu não fui. Corajosa o suficiente para lutar pelo amor, em vez de fugir dele. Eu não me sinto corajosa. Coragem. Não é ausência de medo, querida. É fazer o que precisa ser feito apesar dele. Gael agora visitava o pai todos os dias. Não tinha mais medo. Sentava-se ao lado da cama. Fazia lição de casa ali, narrava cada exercício, como se Rafael pudesse ouvir. Pai, essa conta de matemática é super difícil. Mas a mãe disse que você sempre foi bom com números.
Então vou tentar resolver sozinho para quando você acordar. Você ficar orgulhoso de mim. Os médicos notavam sempre que Gael falava. A atividade cerebral de Rafael aumentava. Com 12 horas para o fim das 72, doutor. Vinícius parou completamente a sedação. Agora é com ele, disse. Ou o cérebro decide acordar ou... Ele não terminou. Não precisava. Helena não dormiu naquela noite. Não conseguia. Ficou na cadeira ao lado da cama de Rafael, observando cada movimento, cada respiração, como se sua atenção pudesse mantê-lo vivo. Às 3 da madrugada, incapaz de aguentar mais, ela subiu na cama hospitalar estreita. Com cuidado para não desconectar nenhum tubo, deitou-se ao lado do marido. Rafael, ela sussurrou no escuro, faz 23 dias que você está dormindo. E eu passei cada minuto desses te conhecendo de novo, através das suas palavras nas cartas, através da sua voz nos vídeos, através dos planos que você fez. Ela entrelaçou os dedos com os dele. E sabe o que descobri? Eu me apaixonei por você de novo. Pelo homem que escreve cartas terríveis de amor, mas não consegue parar. Pelo homem que guarda guardanapos rabiscados durante 3 anos. Pelo homem que planeja reformas secretas. Pelo homem que chora no chuveiro porque tem medo de perder a esposa. As lágrimas caíam no travesseiro dele. Mas agora eu preciso que você faça a sua parte. Preciso que você lute. Preciso que você volte. Porque eu tenho cartas para te dar também. Tenho planos para o nosso futuro. Tenho uma vida inteira de eu te amo, que preciso dizer todo dia para compensar os dias que deixei passar em silêncio. Ela pressionou os lábios contra a têmpora dele, onde a cicatriz da cirurgia ainda estava fresca. Me dá um sinal, qualquer coisa. Me mostra que você ainda está aí lutando para voltar para mim. Por favor, amor, por favor. Helena fechou os olhos, exausta demais para continuar acordada. Adormeceu ali ao lado dele. Dedos entrelaçados como não faziam há anos. Às 5h12 da manhã algo aconteceu. Ela sentiu um aperto, fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Os dedos dele apertando os dela. Helena abriu os olhos bruscamente. Rafael? Outro aperto. Mais forte dessa vez, definitivo. Rafael. Ela pulou da cama, apertou o botão de chamada repetidamente. Enfermeira. Dr. Vinícius. Ele está apertando minha mão. A equipe médica chegou correndo. Dr. Vinícius começou os testes neurológicos. Imediatamente. Lanterna nos olhos. As pupilas reagiram, contraindo-se à luz. Meu Deus, ele sussurrou. Ele está respondendo. Comando simples. Rafael, se você me ouve, aperte a mão da sua esposa. Aperto. Movimente os dedos do pé direito. Movimento. Abra os olhos. Por um segundo, nada. Helena segurou a respiração. O coração martelando tão forte que doía. E então, como se estivesse levantando o peso do mundo, as pálpebras de Rafael tremeram. Abriram levemente, fecharam, abriram de novo. Seus olhos ainda desfocados procuraram algo. Encontraram Helena. E encheram de lágrimas. Bem-vindo de volta, ela sussurrou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Bem-vindo de volta, meu amor. Rafael tentou falar, mas o tubo de respiração ainda estava lá. Ele ficou agitado, tentando tocar a própria garganta. Ele quer que tiremos o tubo, Dr. Vinícius disse. Vamos avaliar se ele está respirando bem o suficiente. Sozinho. Depois de alguns testes rápidos, a equipe decidiu estubar. O processo foi desconfortável. Rafael tossia. Engasgava, mas finalmente o tubo saiu. Ele respirava sozinho. Pela primeira vez em 23 dias, entrando e saindo dos pulmões, sem ajuda de máquinas. Dr. Vinícius ofereceu água. Rafael bebeu com dificuldade, a garganta claramente dolorida. E então, com uma voz rouca, fraca, mas inconfundivelmente dele, Rafael disse as primeiras palavras. Desculpa se eu... Cheguei atrasado. Helena riu através das lágrimas, segurando o rosto de Rafael com as 2 mãos como se precisasse confirmar que ele era real, que estava realmente ali acordado falando. Você não está atrasado. Você chegou na hora perfeita. Rafael piscou devagar, tentando focar. Seus olhos percorreram o quarto. As máquinas, os tubos ainda conectados ao corpo, a luz artificial do hospital. Confusão estampada no rosto. Quanto tempo? O que me aconteceu? Cada palavra saía com esforço, a voz arranhada pelo tubo.
que tinha passado semanas em sua garganta. Dr. Vinícius se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro de Helena antes de falar. Rafael, você sofreu um acidente de moto. Traumatismo craniano severo. Ficou em coma por 23 dias. Está no Hospital São Luís. E sua esposa não saiu do seu lado. Nem um único dia. Rafael virou a cabeça. O movimento era lento, claramente custoso, para olhar Helena. As lágrimas escorriam livremente agora pelo rosto dele. 23 dias, ele sussurrou incrédulo. Então seus olhos se arregalaram com algo próximo ao pânico. As flores. Eu tinha flores para você. E uma carta. E os planos. Eu recebi tudo, Helena disse rapidamente, apertando a mão dele. Recebi as flores, as cartas. Todas elas, Rafael, li cada palavra. Descobri sobre a reforma. Assisti aos vídeos. Os vídeos? Rafael tentou se erguer, mas o corpo não obedeceu direito. A frustração era visível. Helena, aquilo era... Eu não sabia se ia ter coragem de mostrar. Era lindo, ela interrompeu, a voz firme apesar das lágrimas. Era você sendo honesto. Era você lutando por nós. E eu também estava voltando para você, Rafael. Que eu rasguei os papéis do divórcio naquele mesmo dia. Eu liguei para você porque ia pedir uma nova chance. O rosto de Rafael se contorceu em uma mistura de emoção e dor física. Ele tentou levantar a mão direita para tocar o rosto de Helena, mas a mão não respondeu direito. Apenas tremeu levemente antes de cair de volta sobre o lençol. O pânico atravessou seus olhos. Por quê? Porque minha mão não funciona. Dr. Vinícius se adiantou. Você teve um traumatismo severo. É normal haver alguma dificuldade motora inicialmente. Vamos fazer fisioterapia. Com tempo e esforço, há grande chance de recuperação completa. Mas Rafael mal estava ouvindo. Olhava para a própria mão, como se ela pertencesse a outra pessoa. Helena viu o medo, tomando conta dele e agiu instintivamente. Pegou aquela mão que não funcionava e a trouxe até seu próprio rosto. Está vendo? Eu ainda sinto você. Não importa se essa mão não se move agora. Vamos fazer ela se mover de novo. Juntos. Rafael fechou os olhos, novas lágrimas escapando. Eu sinto tanto, Helena, por tudo. Por não ter sido forte o suficiente para falar. Por ter guardado tudo em cartas e vídeos, em vez de simplesmente te dizer, shh, não agora. Agora você só precisa descansar, recuperar forças. A gente tem o resto da vida para essas conversas. Mas havia uma pergunta queimando nos olhos de Rafael, uma pergunta que ele claramente estava com medo de fazer. Finalmente, reuniu coragem. Naquela noite, Helena, você ia me encontrar para pedir o divórcio, não era? O silêncio que se seguiu foi pesado. Dr. Vinícius discretamente sinalizou para a equipe sair, dando privacidade ao casal. Mesmo fraco, mesmo confuso, Rafael merecia a verdade. Helena respirou fundo. Poderia mentir, seria mais fácil. Mas eles tinham prometido honestidade, mesmo que silenciosamente, mesmo que tarde demais. Sim, ela respondeu, a voz firme apesar da dor que a palavra carregava. Os papéis estavam prontos. Eu estava pronta para desistir de nós, viu? A dor atravessar o rosto de Rafael, como uma facada, mas não foi isso que aconteceu. Ela continuou rapidamente, sentando na beirada da cama, segurando aquela mão que não se movia com as duas dela. Gael me perguntou naquela manhã se eu ainda te amava. E aquela pergunta quebrou algo em mim. Não o amor, Rafael. A armadura que eu tinha construído em volta do amor. As lágrimas caíam livremente agora, enquanto ela contava tudo. A foto da lua de mel, rasgar os papéis, ligar para ele pedindo o encontro. Eu ia te dizer que ainda te amo, que nunca parei, que queria tentar de novo, de verdade dessa vez. Nós dois estávamos voltando um pro outro no mesmo dia, Rafael. No mesmo maldito dia. Nós dois estávamos lutando pela mesma coisa sem saber. Rafael chorou então. Um choro profundo, liberador, de alguém que passou semanas, ou seria anos, segurando tudo dentro. Eu achei que você não me amava mais. Faz tanto tempo que você não dizia. Que não me tocava. Eu me sentia invisível na minha própria casa. Eu sei. E foi minha culpa tanto quanto sua. Eu fui fria, distante. Coloquei trabalho na frente de tudo. Helena subiu na cama com cuidado, deitando ao lado dele como tinha feito na madrugada.
Mas eu vi tudo, Rafael. Cada carta, cada vídeo, cada centavo que você guardou para a reforma. Eu vi o quanto você lutou sozinho, em silêncio. Eu deveria ter falado. Deveria ter te contado em vez de escrever e gravar. E eu deveria ter percebido. Deveria ter perguntado por que você estava distante em vez de presumir que era desinteresse. Ficaram assim, lado a lado na cama estreita do hospital, processando anos de dor e mal-entendidos em alguns minutos de silêncio carregado. Então, o que a gente faz agora? Rafael perguntou finalmente, a voz ainda rouca, mas com uma pontinha de esperança. Helena sorriu através das lágrimas. Exatamente o que você planejou. A gente recomeça do zero, como dois estranhos, decidindo se apaixonar pela primeira vez. Nas horas seguintes, Rafael passou por uma bateria de exames. Havia problemas além da mão direita que não funcionava bem. Ele não se lembrava especificamente do dia do acidente. A última memória clara era da segunda-feira de manhã arrumando-se para trabalhar. Amnésia pós-traumática, Dr. Vinícius explicou. Pode ser permanente, ou a memória pode voltar gradualmente. Não há como saber. Havia também dificuldade para engolir, para focar a visão, para ficar de pé sem tontura. O caminho para a recuperação seria longo, mas quando Gael entrou na UTI naquela tarde e viu o pai acordado, realmente acordado, e olhando para ele nada mais importou. Pai! O menino correu, que Rafael o abraçou com o braço esquerdo. O direito ainda não cooperava. Ambos choravam, e Helena também observando pai e filho finalmente reunidos. Você voltou, Gael soluçava. Eu sabia que você ia voltar. Eu fiz desenho todo dia e colei na parede e rezei e... Eu vi os desenhos. Campeão, Rafael sussurrou, beijando o topo da cabeça do filho. Eles são a coisa mais linda que já vi na vida. Você vai ter que me ensinar a desenhar assim. Só se você me ensinar a andar de skate quando ficar. Bom, fechado? É uma promessa. Laura entrou logo depois, hesitante. O relacionamento dela com Rafael sempre foi complexo, marcado pelas feridas que ela mesma criou sem perceber. Mas quando viu o filho acordado, tudo que ela conseguiu fazer foi chorar. Mãe, Rafael estendeu o braço esquerdo. Meu filho, meu menino. Laura segurou sua mão, beijou-a repetidamente. Eu tenho tanto para te pedir desculpas. Depois, mãe. Agora só fica aqui, com a gente. E ali, naquele quarto de hospital, uma família se reuniu. Quebrada, ferida, imperfeita, mas junta. Nos dias seguintes, Rafael progrediu lentamente. A voz foi voltando, a coordenação melhorando. A fisioterapia era dolorosa, frustrante. Havia momentos onde ele queria desistir. Eu era engenheiro, Helena, ele disse uma tarde, olhando para a mão direita, que mal conseguia fechar. Como vou voltar a trabalhar assim? Um passo de cada vez. Hoje você conseguiu segurar uma caneta por 3 segundos. Amanhã serão 5. Depois de amanhã, 10. E ela estava certa. Milímetro por milímetro, Rafael voltava. 6 semanas após o acidente, ele recebeu alta hospitalar. O dia da alta foi agridoce. Rafael estava feliz por deixar o hospital, mas também assustado. Ali, cercado de médicos e equipamentos, havia segurança. Lá fora, teria que enfrentar uma vida que não lembrava direito como viver. Helena arrumou tudo na mala, enquanto Rafael sentava na beirada da cama, vestindo roupas normais pela primeira vez em mais de um mês. A camisa ficava larga. Ele havia perdido quase 10 quilos. Os movimentos ainda eram lentos, calculados. Pronto? Ela perguntou, estendendo a mão. Rafael olhou para aquela mão estendida e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Pronto. O caminho para casa foi silencioso. Rafael olhava pela janela como se estivesse vendo São Paulo pela primeira vez. Cada rua, cada prédio, cada semáforo parecia novo e familiar ao mesmo tempo. Quando entraram no apartamento, Gael tinha preparado uma surpresa. Havia um banner desenhado à mão pendurado na sala. Bem-vindo de volta, pai. Com desenhos de corações e a família junta. Você fez isso, campeão? Rafael sentiu a garganta apertar, com a ajuda da tia Márcia e da vovó. Mas a ideia foi minha. Helena tinha mudado pequenas coisas no apartamento. Nada muito drástico, mas havia fotos novas nas paredes. Fotos deles felizes, deles juntos, deles apaixonados. Como se estivesse tentando lembrar a ambos de quem eram,
quando ainda sabiam como se amar em voz alta. Naquela noite, depois do jantar simples que Helena preparou, depois de Gael ir dormir ainda abraçado ao pai, Helena e Rafael ficaram sozinhos pela primeira vez, desde que ele acordou. Sentaram no sofá, um espaço pequeno, mas significativo entre eles. Rafael olhava para as próprias mãos. A esquerda que funcionava bem, a direita que ainda lutava para obedecer comandos simples. Eu não sou mais o mesmo homem, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Eu olho no espelho e vejo as cicatrizes. Tento fazer coisas simples e meu corpo não responde. Eu não sei. Quanto tempo vai levar para eu voltar a ser quem eu era? Se é que vou voltar. Helena se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Então vamos nos conhecer de novo. Essa nova versão de você, que essa nova versão de mim. Mas e se você não gostar dessa versão? E se eu ficar assim para sempre? Com limitações, com memória falhando, com... Rafael. Helena pegou o rosto dele, forçando-o a olhar nos olhos dela. Eu me apaixonei por você de novo, lendo cartas que você escreveu em seus piores momentos. Assistindo vídeos onde você estava quebrado, vulnerável, com medo. Não foi sua perfeição que me fez te amar de novo. Foi sua humanidade. Foi você sendo real. Ele fechou os olhos e lágrimas escaparam. Eu tenho tanto medo, Helena. Medo de decepcionar você. Medo de não conseguir ser o marido que você merece. Medo de que você fique comigo por pena ou por obrigação. Olha para mim. Ela esperou até que ele abrisse os olhos. Eu não tô aqui por pena. Tô aqui porque eu te amo. Amo o homem que conta quantas noites eu durmo de costas para ele. Amo o homem que guarda guardanapos rabiscados por 3 anos. Amo o homem que planeja reformas secretas. Amo o homem que quase teve um caso, mas não conseguiu. Porque me ama demais. Rafael soltou uma risada molhada. Você assistiu aquele vídeo? Assisti todos. Cada segundo. Eles ficaram em silêncio por um momento. Depois Rafael perguntou. Márcia foi embora? Foi levar Gael para a escola. Amanhã pra gente poder dormir um pouco. Mas, e sua mãe? Voltou para casa dela, mas vem almoçar domingo. Nós viramos uma família de verdade enquanto eu dormia, né? Quase te perder mudou muita coisa. Para todos nós. Rafael puxou Helena para mais perto com o braço esquerdo e ela se aconchegou contra o peito dele. Podiam ouvir o coração um do outro batendo. Provas vivas de que ainda estavam ali, juntos, respirando. Helena? Sim? Obrigado por não ter desligado os aparelhos. Dr. Vinícius me contou que foi cogitado, que alguns médicos achavam que eu não voltaria. Nunca foi uma opção. Você estava lutando, eu sabia que estava. Como você sabia? Porque eu te conheço. Conheço sua teimosia, sua força. E eu precisava acreditar. Precisava ter fé que ainda teríamos nossa chance. Nas semanas seguintes, eles construíram uma rotina nova. Rafael ia para a fisioterapia 3 vezes por semana. A mão direita melhorava milímetro por milímetro. Primeiro conseguiu segurar uma caneta. Depois escrever algumas letras tremidas. Depois frases inteiras. Helena estava em todas as sessões. Não como enfermeira supervisionando, mas como parceira incentivando. Uma tarde, depois de uma sessão, particularmente frustrante, onde Rafael não conseguia fazer exercícios que pareciam simples, ele explodiu. Não aguento mais. Eu conseguia fazer cirurgias complexas. Conseguia desenhar projetos detalhados. E agora não consigo nem apertar uma maldita bolinha de borracha. Helena deixou que ele desabafasse. Esperou até que a raiva se transformasse em lágrimas de frustração. E então se aproximou. Você quer desistir? Não, sim, eu não sei. Ele passou a mão esquerda pelo rosto. Eu só me sinto inútil. Então vamos treinar. Todo dia, toda noite. Vamos pegar feijões com a mão. Desenhar círculos. Apertar bolinhas até sua mão implorar por misericórdia. Mas vamos fazer juntos. E fizeram. Todas as noites, depois que Gael ia dormir, Helena e Rafael sentavam à mesa da cozinha e faziam exercícios repetitivos. Ela criava jogos, competições bobas, qualquer coisa para tornar o processo menos doloroso. Se você conseguir pegar 10 feijões em 1 minuto, eu faço aquele bolo de chocolate que você ama. Se eu conseguir escrever seu nome sem tremer, você me dá um beijo. Eram pactos simples, bobos, mas funcionavam. E mais importante,
os aproximavam. Gael também ajudava. Criou uma tabela de progresso, onde colava estrelinhas douradas cada vez que o pai conseguia fazer algo novo. O quarto de Rafael virou um mural de conquistas. 2 meses após a alta, Rafael conseguiu segurar um garfo sozinho pela primeira vez. 3 meses depois, conseguiu abotoar a própria camisa. 4 meses depois, escreveu uma carta inteira com a mão direita. Tremida, imperfeita, mas legível. A carta era para Helena. Amor, esta é a primeira carta que escrevo com a mão direita desde o acidente. Não é bonita, não é perfeita, mas é minha. Assim como você é minha e eu sou seu. Obrigado por cada noite de exercício, por cada palavra de encorajamento, por ter ficado quando seria mais fácil ir embora. Eu me apaixono por você de novo todo dia. E hoje, consegui escrever isso com minhas próprias mãos, Rafael. Helena chorou ao ler. Guardou a carta em uma caixa, junto com todas as outras. As antigas que ele nunca entregou e as novas que ele escrevia agora, entregando cada uma. Uma noite deitados na cama, de frente um para o outro, pela primeira vez em anos, Rafael fez uma confissão. Sabe o que é engraçado? Eu acordei daquele coma e tive que reaprender a usar minha mão. Tive que reaprender a andar sem tontura. Tive que reaprender tanta coisa. E a única coisa que não precisei reaprender foi te amar. Isso estava intacto. Intocado pelo trauma, pela amnésia, por tudo. Eu acordei e te vi. E sábia. Sabia que você era minha casa. Helena beijou a cicatriz na têmpora dele. Aquela marca permanente do dia que quase o perdeu. Então amor é mais forte que trauma cerebral. Deviam fazer estudos sobre isso. Rafael riu. E era o som mais bonito que Helena tinha ouvido em muito tempo. Helena? Sim? Obrigado por ter voltado para mim no mesmo dia que eu voltava para você. Obrigado por a gente não ter desistido. Obrigado por ter comprado aquelas flores, por ter escrito aquelas cartas, por ter lutado por nós mesmo quando parecia impossível. Eles se beijaram então, devagar, suave, sem pressa. Um beijo que não era sobre paixão desenfreada, mas sobre promessa renovada. 6 meses depois, Helena acordou com um cheiro que não sentia há anos. Café fresco e panquecas. Abriu os olhos devagar, desorientada, e percebeu que Rafael não estava na cama. Pela primeira vez em meses, ele tinha conseguido se levantar antes dela sem ajuda. Desceu as escadas descalça, o coração aquecido pelo som de risadas vindo da cozinha. Parou na porta, apenas observando. Rafael estava em frente ao fogão, virando panquecas com a mão direita. Aquela mesma mão que meses atrás mal conseguia segurar uma caneta. Gael estava sentado no balcão, roubando pedaços de massa e rindo, com chocolate no rosto. Bom dia, o amor da minha vida, Rafael disse quando a viu parada ali, e o sorriso dele iluminou o ambiente inteiro. Era o ritual dele agora, dizer isso várias vezes ao dia, todos os dias, como se estivesse compensando cada dia em que não disse. Bom dia, meus amores, Helena respondeu, abraçando os dois de uma vez. A cozinha estava uma bagunça completa. Farinha espalhada pela bancada, respingos de massa na parede, utensílios por todo lado. Era caótico, imperfeito e absolutamente lindo. Café da manhã surpresa, Gael anunciou orgulhoso, porque hoje é dia especial. Era mesmo. Hoje era o dia da renovação de votos. 6 meses depois de Rafael ter acordado do coma, eles tinham decidido celebrar não o casamento que quase perderam, mas o recomeço que escolheram construir. A cerimônia seria às 3 da tarde, no jardim do Hospital São Luís. Havia sido ideia de Helena, transformar o lugar de tanta dor em espaço de celebração e gratidão. Quando chegaram ao hospital naquela tarde, Helena sentiu uma onda de emoção. Ali, naqueles corredores, ela tinha quase perdido tudo. E ali também tinha descoberto quanto ainda havia por lutar. O jardim estava decorado de forma simples, mas linda. Flores brancas e vermelhas, rosas, as favoritas de Helena. Cadeiras para os poucos convidados essenciais. Laura, Márcia e seu ex-marido, que agora tentavam reconstruir o próprio casamento, Dr. Vinícius, Beto e alguns colegas do escritório. As enfermeiras que cuidaram de Rafael e Gael como pajem. Helena usava um vestido simples, branco, rodado, nada elaborado, mas ela estava radiante. Rafael estava de terno, mais magro que antes, a cicatriz ainda visível na têmpora.
mas saudável, presente e vivo. Dr. Vinícius, que tinha feito um curso online de celebrante, especialmente para esse momento, estava na frente esperando o casal. Normalmente, ele começou quando todos se sentaram. Casamentos celebram o início de uma jornada, mas hoje celebramos algo diferente e, na minha opinião, muito mais poderoso. Celebramos duas pessoas que quase perderam tudo e escolheram reconstruir. Helena e Rafael estavam de mãos dadas na frente dele, olhando um para o outro. Havia lágrimas nos olhos de ambos, antes mesmo dos votos começarem. Eles enfrentaram a possibilidade real da morte, viram o abismo, e em vez de cair, construíram uma ponte. Uma ponte feita de honestidade, vulnerabilidade, perdão e amor, muito amor. Dr. Vinícius sorriu, seus próprios olhos brilhando. Eles escreveram os próprios votos. Rafael, você pode começar? Rafael tirou um papel do bolso, mas depois de olhar para ele por um segundo, decidiu não ler. Dobrou o papel e guardou de volta. Ia falar do coração. Helena, eu passei meses escrevendo cartas que nunca te entreguei, gravando vídeos que quase não mostrei, planejando gestos grandiosos que achava que iam salvar nosso casamento. Ele respirou fundo, apertando as mãos dela. E no fim, o que salvou a gente foi a coisa mais simples do mundo: honestidade. Lágrimas já escorriam pelo rosto dele, mas ele continuou. Então hoje eu faço votos simples. Prometo te dizer eu te amo todos os dias. Não como hábito, mas como verdade. Prometo nunca mais deixar o silêncio construir paredes entre nós. Prometo que quando eu tiver medo, raiva, insegurança, eu vou falar. Não vou escrever e guardar. Vou falar. Helena estava chorando também agora, mas sorria através das lágrimas. Prometo estar presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. Prometo perguntar sobre seu dia e realmente ouvir a resposta. Prometo te beijar de bom dia e de boa noite sempre. Prometo nunca mais te dar motivo para duvidar que você é a pessoa mais importante da minha vida. Ele parou, limpando as próprias lágrimas com a mão esquerda. A direita ainda segurava a de Helena com força. E prometo que se um dia a gente se perder de novo, porque somos humanos e a vida é difícil, eu vou lutar por nós, com a mesma intensidade que você lutou por mim, quando eu estava inconsciente. Porque isso é o que amor significa. Escolher a mesma pessoa, de novo, e de novo, e de novo, todos os dias. Houve um silêncio emocionado. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar para ouvir. Helena. Dr. Vinícius acenou gentilmente. Helena respirou fundo, tentando controlar as lágrimas o suficiente para falar. Quando começou, a voz saiu trêmula, mas firme. Rafael, eu quase cometi o maior erro da minha vida. Eu tinha os papéis do divórcio prontos. Estava pronta para desistir. E a única coisa que me impediu foi uma pergunta. De um menino de 10 anos. Ela olhou para Gael, que estava sentado na primeira fila, limpando os próprios olhos. Ele me perguntou se eu ainda te amava. E aquela pergunta me forçou a encarar uma verdade que eu tinha enterrado. A resposta sempre foi sim. Voltando o olhar para Rafael, ela continuou. Eu deixei trabalho, orgulho, rotina e medo me cegarem para o que sempre esteve ali. Eu dormi de costas para você por meses, com tanto medo de ser rejeitada que preferi não tentar. Eu fui covarde. Eu fui fria. Eu te machuquei sem perceber. Então hoje eu prometo nunca mais deixar você adivinhar se é amado. Prometo te mostrar com palavras e ações todo santo dia. Prometo que quando você estiver inseguro, eu vou te lembrar de quem você é para mim. Prometo priorizar nós, sempre. Ela apertou as mãos dele com mais força. Prometo não dormir brava. Não dormir de costas para você. Não deixar o dia terminar sem resolver o que precisa ser resolvido. Prometo criar um espaço onde você possa ser vulnerável sem medo. Onde você não precise escrever cartas porque vai poder simplesmente falar. As lágrimas caíam livremente agora. E prometo que vou te amar na saúde e na doença de verdade dessa vez. Não só como palavras bonitas num altar, mas como ação. Você quase morreu, Rafael. E naqueles dias no hospital eu descobri uma verdade. Eu não sobreviveria a te perder. Então vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você é essencial. O quanto você sempre foi essencial.
Dr. Vinícius, também chorando agora, pegou um lenço e limpou os próprios olhos. Desculpem, não deveria estar chorando, mas isso é muito bonito. Risos molhados ecoaram entre os convidados. As alianças? Ele perguntou, recompondo-se. Gael se levantou orgulhoso, trazendo uma almofada onde descansavam 2 alianças. Mas não eram alianças novas. Eram as originais. Aquelas que eles nunca tiraram nem nos piores momentos. Só que agora tinham uma nova gravação por dentro. Sempre foi você. Sempre será. Rafael pegou a aliança de Helena primeiro. Antes de colocar de volta no dedo dela, ele a beijou. Prometo honrar isso dessa vez. De verdade. Helena fez o mesmo com a dele. Prometo que esse anel nunca mais vai representar apenas um hábito. Vai representar uma escolha diária. Então, pelo poder que me foi, bem dado pela internet. Dr. Vinícius sorriu. Eu os declaro marido e mulher. De novo. Recasados, renovados, recomeçados. Ele fez uma pausa dramática. Rafael pode beijar sua esposa. De novo. O beijo foi profundo, demorado, cheio de promessa e gratidão. Todos aplaudiram, alguns choravam, outros assobiavam. Gael gritou, finalmente, tão alto que todos riram. A pequena festa aconteceu ali mesmo, no jardim. Havia um bolo simples, salgadinhos, refrigerantes, nada elaborado. Mas estava perfeito. Márcia se aproximou de Helena, abraçando-a com força. Você me inspirou. Obrigada por me mostrar que lutar vale a pena. Ela apontou para o ex-marido, que conversava com Rafael. A gente começou terapia de casal. Sem garantias, mas estamos tentando de verdade. Isso me deixa tão feliz, Helena sussurrou. Laura também se aproximou, e pela primeira vez desde que Helena a conhecia, a abraçou de verdade. Bem-vinda à família, de novo. E dessa vez eu prometo ser a sogra que você merece. Dr. Vinícius, já sem o figurino de celebrante, confessou algo que emocionou Helena profundamente. Sabe, eu perdi minha esposa há 5 anos, câncer, e uma das minhas maiores dores é que não aproveitamos o tempo que tínhamos. Não lutamos o suficiente para viver cada dia, como se fosse precioso. Ele limpou os olhos. Vocês me lembraram que nunca é tarde demais enquanto há vida. Obrigado por isso. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, a pequena família de 3 foi para casa. No carro, Gael perguntou sonolento do banco de trás. Pai, você ainda vai fazer aquela reforma da casa? Rafael olhou para Helena, os dedos entrelaçados entre os dois no câmbio. Mudança de planos, campeão. A casa está perfeita como está, porque não era a casa que precisava mudar. Éramos nós. 2 anos depois, Helena estava no escritório em casa, trabalhando em um projeto de uma pequena biblioteca comunitária, quando o celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Rafael. Olha no nosso quarto. Gaveta da cabeceira. Deixei algo para você. Ela sorriu. Mesmo depois de 2 anos, Rafael continuava deixando surpresas. Pequenos bilhetes, flores inesperadas, mensagens escondidas, como se precisasse compensar cada dia de silêncio do passado, com gestos de amor no presente. Subiu as escadas, curiosa, abriu a gaveta da cabeceira e encontrou um envelope. Dentro, uma carta escrita na letra firme de Rafael. Aquela mesma mão direita que quase não funcionava, agora escrevia com perfeição após 2 anos de dedicação. Helena, hoje faz exatamente 2 anos que acordei do coma e te vi. Eu ainda escrevo cartas para você, mas agora eu entrego todas, não guardo mais nada, não escondo mais nada. Esta é para te dizer que eu não me arrependo de nada do que passamos, nem do acidente, nem do coma, nem da dor. Porque tudo isso nos trouxe aqui, para essa versão de nós que se comunica de verdade, que se prioriza, que se ama alto e claro. Eu quase te perdi tentando te reconquistar, mas no final, a gente se reconquistou juntos. Obrigado por ter lutado por mim quando eu não podia lutar. Obrigado por ter lido minhas cartas antigas, em voz alta naquele hospital. Obrigado por ter me escolhido de novo. E de novo, e de novo todos esses dias. Eu te amo. Não é mais uma coisa sobre a qual fico procurando as palavras perfeitas. É só a verdade mais simples e mais importante do mundo. Seu para sempre, Rafael COPS. Tem uma surpresa te esperando no jardim. Helena desceu correndo, o coração acelerado daquele jeito gostoso que só Rafael conseguia provocar. No jardim, ele e Gael estavam parados ao lado de algo coberto por um lençol.
O que vocês dois aprontaram? Ela perguntou rindo. Pode mostrar, pai. Gael estava radiante de empolgação. Rafael puxou o lençol, revelando uma treehouse recém-construída, linda, sólida, com janelinhas de verdade e uma escadinha segura. Para o Gael? Helena perguntou confusa, mas já emocionada. Para nós três. Rafael explicou, os olhos brilhando. Um lugar só nosso. Sem celular, sem trabalho, sem distrações. Só família. Nosso refúgio quando o mundo ficar pesado demais. Vem, mãe. Tem almofadas, livros e até um cantinho para você desenhar seus projetos. Gael já estava subindo a escada. Helena olhou para Rafael. Ele estendeu a mão. Aquela mão direita que tinha reaprendido a se mover, a segurar, a amar. Ela pegou sem hesitar. Subiram juntos. Lá dentro, o espaço era aconchegante e perfeito. Almofadas macias, uma estante pequena com livros, lanternas penduradas no teto. E na parede principal, emoldurado, o primeiro desenho que Gael tinha feito quando Rafael estava no coma. Mamãe, papai e ele de mãos dadas, todos sorrindo. Embaixo, Rafael tinha escrito com aquela letra firme e renovada. Alguns sonhos valem a pena lutar por eles. Este era o nosso. E a gente conseguiu. Os três se abraçaram ali, naquele espaço pequeno, mas imenso de significado. Lá fora, a vida continuava com todas as suas incertezas e desafios. Mas ali dentro, naquela treehouse no jardim que Rafael e Gael tinham construído juntos, havia algo que quase foi perdido e foi salvo no último segundo. Uma família. Imperfeita, cicatrizada, reconstruída com muito esforço, lágrimas e amor, tanto amor. E desta vez eles conheciam o valor disso. Rafael pegou o celular e colocou Shallow para tocar baixinho. A música deles, que tinha tocado no primeiro casamento e na renovação de votos. A música que tinha se tornado a trilha sonora do recomeço deles. No espaço pequeno da treehouse, Helena e Rafael dançaram. Gael gravava no celular, rindo e fazendo comentários engraçados sobre os passos desajeitados do pai. Não era perfeito. Rafael ainda tropeçava às vezes por causa das sequelas do acidente. Mas era deles, era real. Era amor escolhido conscientemente, diariamente, com todos os defeitos e imperfeições. E dessa vez, o silêncio nunca mais venceria. Quando a música terminou, Rafael segurou o rosto de Helena com as duas mãos, ambas funcionando perfeitamente agora. Helena? Sim? Obrigado. Por quê? Por tudo. Por ter ficado. Por ter lutado. Por ter me amado mesmo quando eu não sabia como me amar. Helena beijou a cicatriz na têmpora dele. Aquela marca permanente, que em vez de feiura, representava sobrevivência, força, recomeço. Obrigado você por ter voltado. Por ter lutado também. Por ter me dado a chance de amar você direito dessa vez. Gael revirou os olhos, dramaticamente. Vocês vão ficar melosos de novo? Porque eu tenho lição de casa para fazer. Os três riram, e o som ecoou pelo jardim. Subiu para o céu do entardecer, misturou-se com o canto dos pássaros. Mais tarde naquela noite, depois de Gael ter ido dormir, Helena e Rafael ficaram deitados na cama, de frente um para o outro, como faziam todas as noites agora. Rafael, Sam, você se arrepende de alguma coisa? Ele pensou por um momento, realmente considerando a pergunta. Me arrependo dos anos que desperdiçamos em silêncio, mas não me arrependo do caminho que nos trouxe aqui, porque esse caminho, com toda a dor e o medo, nos ensinou o que realmente importa. E o que importa? Isso, esse momento agora. Você e eu deitados aqui conversando de verdade. Gael dormindo seguro no quarto ao lado. Nós três juntos, escolhendo estar juntos todo dia. Isso é o que importa. Helena entrelaçou os dedos com os dele. Um gesto simples que agora carregava anos de luta, perdão e amor renovado. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo mais, ele respondeu sorrindo. Impossível. Vamos ter que concordar em discordar sobre isso. Eles adormeceram assim, mãos entrelaçadas, respirações sincronizadas, corações batendo em harmonia. Juntos, finalmente, verdadeiramente juntos. E dessa vez para sempre. Às vezes, é preciso quase perder tudo para entender o valor do que sempre esteve ali. Helena e Rafael descobriram que o amor verdadeiro não é aquele que nunca tropeça. É aquele que, mesmo ferido, escolhe se levantar de novo.
É aquele que transforma silêncios em conversas, que troca orgulho por vulnerabilidade, que constrói pontes onde havia muros. E você? Quando foi a última vez que disse "eu te amo" para quem realmente importa? Será que você está esperando quase perder alguém para perceber o quanto ama? Se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao contá-la, deixe seu like agora. Cada curtida me mostra que histórias de amor verdadeiro ainda importam num mundo que desiste tão rápido. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão fazer você acreditar no amor de novo. E me conta nos comentários de onde você está nos ouvindo. Sua presença aqui, do outro lado da tela, é o que dá sentido a cada palavra que eu compartilho.